inscreva no canal e ative as notificações. Deus vos abençoe. Para entendermos a grandeza e as consequências de tudo isso, o porquê do terceiro templo ser uma peça-chave para este quebra-cabeça, primeiro, vamos pincelar rapidamente o que foi o primeiro e o segundo templo de Israel. O primeiro templo. O primeiro templo, conhecido como o Templo de Salomão, é uma estrutura emblemática na história bíblica e na identidade judaica. Sua construção foi comandada pelo rei Salomão, que, seguindo os desejos de seu pai, o rei Davi, e as instruções divinas, ergueu este magnífico edifício como um local de adoração e a morada de Deus na terra. 1 Reis 5:6. A arquitetura do Templo de Salomão foi descrita com grande detalhe nas Escrituras. Segundo o relato bíblico, o templo era adornado com ouro finamente trabalhado, pedras preciosas e madeiras raras, apresentando um design intricado e um trabalho artesanal requintado. 1 Reis 6:14-38. Além disso, o templo abrigava a Arca da Aliança no Santo dos Santos, o local mais sagrado dentro da estrutura, onde a presença de Deus era acreditada para residir. 1 Reis 8:6-9. O motivo da destruição do primeiro templo está enraizado nas narrativas bíblicas de apostasia e desobediência às leis divinas por parte do povo de Israel. A decadência moral e a idolatria foram vistas como ações que desencadearam a ira divina, resultando na invasão babilônica. A destruição do templo em 586 a.C. pelo exército babilônico liderado por Nabucodonosor II foi brutal e desoladora. Os babilônios citaram Jerusalém, quebraram as muralhas da cidade e incendiaram o templo, reduzindo-o a escombros. Este evento catastrófico não só marcou o fim da era do primeiro templo, mas também o início do exílio babilônico, um período de luto e reflexão para o povo de Israel. A destruição do templo foi mais do que um evento físico. Foi uma quebra na ligação especial entre Deus e seu povo. Representou uma perda profunda, tanto espiritual quanto cultural. A ausência do templo, com sua arca e sua Shequina, a presença divina, deixou um vazio que ressoou através das gerações. O lamento pela perda do templo é um tema que permeia muitas das escrituras e tradições judaicas subsequentes, demonstrando a profundidade da dor e a esperança de redenção e restauração. A destruição do primeiro templo e os eventos que a cercam são um reflexo da complexa interação entre a fé, a obediência às leis divinas e as realidades políticas e militares da época. Este evento histórico é uma lição sombria, mas também um lembrete da promessa de renovação e da contínua relação entre Deus e seu povo. O segundo templo. A narrativa do segundo templo começa com um raiar de esperança e um retorno à terra prometida. Após a queda do Império Babilônico para os persas, o rei Ciro, o Grande, em um gesto de benevolência, permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem seu templo. O decreto real marcou o fim do exílio babilônico e o início de uma nova era de restauração e renovação espiritual. O segundo templo, também conhecido como o Templo de Zorobabel, foi iniciado sob a liderança de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, em 535 a.C., com a fundação sendo lançada com grande celebração e emoção. O projeto enfrentou muitos obstáculos, incluindo oposição política e atrasos. Mas, eventualmente, com a ajuda do profeta Zacarias e Ageu, o templo foi concluído em 516 a.C. Embora modesto em comparação com o Templo de Salomão, o segundo templo restaurou a prática do culto e serviu como um símbolo palpável da continuidade e resiliência da fé judaica. No entanto, foi o rei Herodes, o Grande, quem elevou o segundo templo a um novo patamar de esplendor. Herodes, querendo ganhar favor com os judeus e demonstrar sua própria grandeza, lançou uma ambiciosa campanha de renovação e expansão do templo em torno de 20 a.C. Seu projeto, que continuou muito depois de sua morte,
transformou o templo em uma maravilha arquitetônica, adornada com mármore branco e ouro, um testemunho de habilidade artesanal e dedicação religiosa. O segundo templo também se tornou um cenário para tensões religiosas e políticas. A presença romana em Jerusalém e a crescente insatisfação com a governança romana culminaram na Grande Revolta Judaica de 66-70 d.C. Infelizmente, esta revolta resultou na destruição do Segundo Templo pelas legiões romanas, lideradas pelo general Tito, em 70 d.C. O cerco de Jerusalém foi brutal, com relatos históricos, como o de Flávio Josefo, detalhando a fome, a destruição e o derramamento de sangue que ocorreu. A destruição do Segundo Templo foi um golpe devastador para a comunidade judaica, marcando não apenas a perda de seu centro espiritual, mas também um afastamento duradouro da prática sacrificial central à sua fé. Este evento, comemorado anualmente no Tisha B'Av, serve como um lembrete sombrio da fragilidade da paz e da importância da resistência e da esperança na face da adversidade. O Segundo Templo, com sua história de restauração, renovação e eventual destruição, continua a ressoar como um capítulo fundamental na narrativa contínua da fé, da história e da identidade judaica. Em meio às sombras do passado e aos véus do futuro, as terras sagradas de Jerusalém ressoaram com um evento de significância cósmica em dezembro de 2018. Sob a luz da lua crescente, uma cerimônia de consagração foi realizada, marcando o nascimento espiritual do altar do aguardado Terceiro Templo. Segundo os mestres que conduziram a cerimônia, este altar será o palco de sacrifícios diários, uma reverência ao velho mundo que se entrelaça com o novo. Sussurros correram pelos ventos, revelando que todos os utensílios sagrados para o serviço do templo já estavam prontos, aguardando o momento de despertar. O visionário filme produzido pelos idealizadores do projeto revelou o templo ressurgindo no solo sagrado, onde hoje repousa a Mesquita do Domo da Rocha, uma área de fervorosa disputa entre judeus e muçulmanos. Ao fundo, os contornos do antigo Templo do Senhor pareciam se mesclar com o destino que aguarda este solo sagrado. 70 nações foram convidadas para testemunhar a inauguração, unindo-se sob a esfera de um destino divino. O rabino, um elo entre o Deus e a humanidade, proclamou: os judeus foram trazidos de volta a Israel para espalhar a luz para as nações. Uma nova luz brilhará sobre Sião, e todos nós testemunharemos esta luz muito em breve. E ao recitar a passagem de Isaías, capítulo 49, versículo 6, o céu pareceu se abrir, revelando a promessa de um Messias que viria para ser luz aos gentios. No entanto, enquanto os cristãos já encontraram consolo no abraço de Jesus Cristo, muitos judeus permanecem na penumbra, aguardando um Messias que, ao chegar, trará consigo sinais e maravilhas, mas que se revelará como o Anticristo. A Bíblia, em sua sabedoria etérea, ecoa através dos tempos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, prevenindo-nos sobre os dias de engano que precedem a revelação do homem do pecado. Este, com sua falsa luz, se assentará no santuário de Deus, proclamando ser Deus, até ser desmascarado pela verdade do Senhor Jesus, que o destruirá com o sopro de sua boca. Tudo isso acontecerá no Terceiro Templo, que na luz da noite estão iniciando a construção e também as sombras revelam o ritual do sacrifício da novilha vermelha, essencial para iniciar o serviço no Terceiro Templo. Em junho de 2021, 2 rabinos judeus, como mensageiros de um passado distante, viajaram até uma fazenda no Texas, nos Estados Unidos, para inspecionar uma criação de bezerros, buscando o animal perfeito para o sacrifício sagrado, assim como fez Moisés na aurora de uma era. Os ecos de Números, capítulo 19, ressoaram através dos tempos, revelando a exigência divina de uma novilha vermelha sem defeito e sem mancha. Desde 2015, o Instituto do Templo tem tecido os fios do destino, buscando na criação de vacas vermelhas a novilha vermelha perfeita e sem defeito, uma busca que os levou até uma bezerra nascida nos Estados Unidos em 2018.
A esperança brilha nos olhos dos fiéis, mas as sombras do destino ainda pairam sobre o futuro incerto. Os grandes obstáculos para a reconstrução do terceiro templo se erguem como monólitos sombrios, com o maior deles sendo sua localização. O Monte do Templo, um solo sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, é também um dos locais mais disputados do mundo, onde a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha resistem ao teste do tempo. Apesar de Israel ter retomado o controle da Cidade Velha de Jerusalém e da área do Monte do Templo na Guerra dos 6 Dias em 1967, o monte permanece sob a tutela da Jordânia. Para que o terceiro templo se erga, um acordo entre cristãos, judeus e muçulmanos terá que ser tecido, desenhando um novo destino para este solo sagrado. Esta notícia pode causar calafrios pela espinha de muitas pessoas, e sabemos que tudo isso está acontecendo neste exato momento. Porém, precisamos entender que tudo isso tem que acontecer para que Jesus volte. E nós, a Igreja de Cristo, devemos permanecer firme, pois o Senhor prometeu que nunca nos abandonará. A nossa salvação é a luz que brilhará através da escuridão dos dias vindouros, garantindo a vitória em Cristo quando o fim dos tempos chegar. E como revelado no último capítulo do Apocalipse, há uma promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a paz e a alegria reinarão por toda a eternidade. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima jornada.